Tá aparecendo aí na tela? Tá aparecendo na tela, gente? Tá. Vamos ver. Hã? Tá aparecendo o slide na tela? Tá aparecendo. Tá bom, obrigado. Então, retomando aqui, gente, eu fiz uma pergunta, né, qual que seria a importância da embalagem, e aí eu disse que a resposta mais adequada para essa pergunta seria depende, né? E aí depende do quê? Por que seria essa resposta? Depende, né? Qual que seria a importância da embalagem? A resposta é depende. Depende do quê? Bom, vai depender do ponto de vista, tá? Para o consumidor, ela tem uma importância específica, tá? É uma importância diferente para o pessoal da logística, né? Para o profissional da logística, e também ela é do ponto de vista diferente para o pessoal, pro profissional do marketing, tá? É uma importância diferente do ponto de vista tanto para o consumidor, tanto para o profissional da logística, assim também como para o pessoal do marketing, tá? Então, a embalagem, ela será muito importante sobre todos os aspectos e também dependendo do ponto de vista, tá? Para o profissional da logística, né, para o profissional de logística, seria, né, a embalagem seria uma forma de proteger o produto e a sua movimentação ou o seu transporte. No ponto de vista do profissional do marketing, a importância da embalagem ela seria para atrair novos clientes e aumentar a sua venda. Né? E isso seria sobre o ponto de vista do profissional do marketing. Então, a gente repara que a embalagem sempre será muito importante em diferentes pontos de vista. Tá? A embalagem ela é a base de qualquer sistema logístico. Tá? Há uma máxima que diz que a embalagem deve proteger o que vende e vender o que protege. Essa é a grande verdade. Tá? O que eu vou mostrar agora para vocês ainda não é um conceito, mas é uma definição, né? Uma definição também muito importante, que é uma definição que a embalagem ela é fronteira. Ela é uma fronteira. A gente pode considerar a embalagem uma fronteira entre o ambiente externo e também o ambiente interno. Ou seja, a embalagem ela delimita dois universos, tá? Dois ambientes. O ambiente interno, que é o conteúdo, né? É o que está dentro da embalagem, né? O ambiente interno, e também o ambiente externo, tudo que está fora. Tá? Então, um dos objetivos da logística é movimentar bens e produtos sem danificar esses produtos. Tá? Isso quer dizer que um bom projeto de embalagem, né, do produto, ele deve garantir a movimentação desses produtos sem que haja quebras, né? Sem que esse produto ele seja danificado, sem que esse produto seja estragado, tá? Que ele se estrague, tá? Além disso, é muito importante a gente também analisar, né, o profissional da logística também analisar as dimensões adequadas de um pacotamento, né, do pacote, para um maior aproveitamento do espaço da embalagem, tá? Dito isso, vamos para um conceito aqui de embalagem. A embalagem, ela é um conjunto de elementos destinado a envolver, conter e proteger os produtos durante a sua movimentação, transporte, armazenagem, comercialização e consumo, tá? A embalagem ela deve ser visualizada dentro de um sistema logístico, tá? E o interessante é que identificar o papel, né, o seu papel no mercado industrial e também no mercado de consumo. É importante também identificar, né, qual é esse papel, né, da embalagem dentro de um sistema logístico, tá? Como eu disse que nós devemos identificar o papel da embalagem num sistema logístico ou até mesmo num sistema de consumo, eu estou dizendo que identificar o seu papel é o mesmo que identificar o objetivo da embalagem no sistema logístico. Né? Identificar o seu papel
é o mesmo que identificar o objetivo dessa embalagem dentro de um processo logístico, tá? E qual seria o objetivo, né, da embalagem dentro desse sistema logístico? Tá aí. A embalagem na logística tem como principal objetivo garantir a integridade física dos produtos de forma que eles cheguem até os clientes em perfeito estado. É esse o objetivo da embalagem dentro de um sistema logístico, tá? Que é garantir a integridade desses produtos, né, para que eles cheguem em perfeito estado, né, cheguem na sua integralidade até os clientes, que é o consumidor final, no ponto lá daquela cadeia que nós já falamos aqui, tá? Com isso, né, além da gente identificar o objetivo, né, a gente também pode identificar três aspectos muito importantes na questão da embalagem dos produtos. Três aspectos que são esses aqui, né? Primeiramente, ela serve para a promoção e uso do produto. Em segundo lugar, né, do aspectos que eu estou falando, de três aspectos que são importantes a gente identificar. Em segundo lugar, a embalagem, né, ela providencia a proteção do produto. E, finalmente, serve como um instrumento para aumentar a eficiência da distribuição. Tá? Ao se projetar uma embalagem, exige considerações, né, as considerações desses aspectos que a gente acabou de falar. Se exige isso, isso é necessário, né? Ou seja, uh, é, a promoção, né, a promoção e uso do produto, a proteção para o produto, né, e a eficiência na distribuição. Então, essa é a razão de ser de uma embalagem. Esta é a razão da existência de uma embalagem, que são para essas três características que a gente viu, tá? Que é a promoção, né, serve para a promoção do produto, providenciar a proteção e serve como instrumento de proteção também para a distribuição, né, a eficiência na distribuição, me perdoe. E aí, falando agora das principais funções da embalagem, nós temos estas funções aqui. Qual que é uma das funções da embalagem? Conter o produto. Outra, comunicação. Outra, proteção contra avarias. E nós temos também a utilidade, são funções das embalagens. E acomodar os produtos. Tá? Bom, conter o produto. O que seria isso? Sabe aquele saquinho, saco plástico, que a gente vai no mercado, no supermercado lá e coloca alguns produtos ali dentro, né, e traz para casa? Ali contém o produto, né, que você acabou de comprar. Então, conter o produto é exatamente isso, é pôr alguma coisa dentro da embalagem, né, e a partir desse momento que você coloca algo dentro da embalagem, contém. Tá aí, por isso que é conter o produto, né? Nós também temos a comunicação. A comunicação, ela já está bastante ligada com o marketing, tá? Ela é o grande instrumento de marketing do produto, que é a comunicação. Fornece, né? Essa comunicação, ela fornece informações a respeito dos itens, né? É a comunicação que dá a informação de como deve se usar, né? Os cuidados que tem que se tomar, né? E dentre outros aí. Então a comunicação está relacionada a isso. Proteção contra avarias, né? O próprio nome diz, né? A embalagem ela protege, ela tem como função proteger, né, o produto para que ele não sofra nenhum dano, né, não sofra nenhuma avaria, para que ele não tenha nenhuma deteriorização, né, quedas, enfim, né, esse tipo de coisa. A utilidade é legal, né? Algumas pessoas, essa utilidade, ela tá ligada assim, ó, algumas pessoas elas utilizam a embalagem para reciclar, né, ou até mesmo para qualquer outro motivo, né? Quando se fala nesta utilidade, né, quando se fala em utilidade, ah, que a embalagem ela pode trazer, né, é o modo, né, o que essa embalagem ela pode ser útil após o uso dela. Né? Como que ela pode ser útil? É isso que está querendo dizer essa utilidade. Por exemplo, eu mesmo utilizei aqui na minha casa, né, a embalagem da manteiga, da margarina. Né? Quando acabou a manteiga, quando eu acabei de utilizar, de consumir a manteiga, eu usei essa embalagem da manteiga para pôr alguns produtos perecíveis dentro, né, e eu guardo na geladeira.
Outro exemplo, eu não sei se vocês já presenciaram isso, mas eu já presenciei. Minha mãe, por exemplo, né, eu lembro isso faz muito tempo. É, tem aqueles extrato de tomate, não sei se vocês lembram, se vocês nem sei se existe ainda. Alguns uns molhos de tomate que eles vinham numa espécie de copo. Eu não lembro a marca desse extrato, desse molho de tomate, que era um elefante ele tinha um símbolo como um elefante, não sei se era o tomate quero, não lembro. Né? Era um copo isso. Né? E minha mãe comprava esse extrato de tomate e quando ela utilizava todo o molho de tomate, ela utilizava para fazer um copo. Né? Ela utilizava aquilo como um copo porque ele era um copo mesmo, né? E aí o que a gente fazia? A gente tomava suco, café, água, refrigerante, né? Ou seja, esta embalagem ela era útil, né, para alguma coisa depois que se acabava o produto. Então, quando fala utilidade da embalagem, está falando exatamente isso, né? Ela se torna útil para alguma coisa depois de consumido o produto, tá? Utilidade é isso, tá? Se fala exatamente isso aí, né? Se torna útil para alguma coisa após utilizar o produto. Tá? Isso é legal, isso é interessante, porque muitos profissionais, até mesmo do marketing, quando eles fazem alguma embalagem, né, essa embalagem ainda é útil para alguma coisa. E isso ajuda bastante, tá? E aí, falando de acomodar os produtos, né, adequadamente, não se pode ter uma embalagem grande demais, né, para o produto. As suas dimensões, as dimensões desta embalagem devem estar de acordo, né, com o tamanho ali do produto, para que eles estejam acomodados, né, adequadamente. Ok? Sobre classificações das embalagens. Nós temos as classificações das embalagens primárias, nós temos embalagens que são classificadas como secundárias, terciárias, quaternárias e de quinto nível, ok? Falando sobre a embalagem primária, trata-se das embalagens que têm contato direto com o produto. Então, pessoal, essas embalagens primárias, a embalagem primária, ela protege o produto diretamente. E aí, nós temos o exemplo do frasco de óleo, como vocês podem ver aí, a caixa de leite, a lata de leite condensado. E percebam aí, gente, que este contato direto do produto faz com que a embalagem se torne uma embalagem de classificação primária. Repare aí, gente, que o produto ele está diretamente ligado com a embalagem. Né? A gente pode ver o óleo, né? Tem a embalagem e já logo após vem o produto. Né? Nós temos a caixa de leite e logo após já tem o leite. Percebam aí que este produto ele está ligado diretamente com a embalagem. Isso seria uma embalagem primária. Alguém quer falar alguma coisa? Muito bem. Vamos para a embalagem secundária. É aquela que protege a embalagem primária, armazena as embalagens primárias. Então, gente, ó, é aquela que protege a embalagem primária, né? Ela envolve a embalagem primária, dando uma proteção durante o manuseio. Tá? E aí nós temos um exemplo da cerveja, né? E a embalagem de frango também. Nós temos dois exemplos aí, né? Da cerveja e a embalagem de frango. Observa aí que dentro desta embalagem da cerveja, nós temos a embalagem primária, né? Que protege o líquido, ou seja, a cerveja, a própria garrafa é a embalagem primária, né? Que está diretamente ligada com o líquido. Né? E aí nós temos a caixa que protege o vidro. Esta caixa que está protegendo o vidro é a chamada embalagem secundária, tá? No outro exemplo, a gente tem o plástico que está protegendo, tá vendo? O plástico amarelo, ele está protegendo o frango, né, que é a embalagem primária, e aí nós temos a caixa que envolve esse frango, que também é a embalagem secundária. Essa é a classificação da embalagem secundária. Nós temos também a embalagem terciária. Agrupam embalagens secundárias e tem o papel de acondicionar os produtos para o transporte. Então, gente, são caixas de papelão, como vocês estão vendo aí, né? Na verdade, caixa de madeira, né? Então, aí tem a caixa de papelão, madeira, né? Onde esses produtos ele é colocado na embalagem secundária. Então, nós temos a primária,
que está em contato direto com o produto, nós temos a secundária, que envolve a primária, e aí nós temos a terciária, que seriam, né, essas caixas para movimentação, né? Ela já envolve a secundária e a terciária. E aqui tem um esquema que a gente pode até enxergar melhor o que seria, né? Ó, a embalagem primária, temos a embalagem secundária e a embalagem terciária. Aqui é sem novidades, gente. Temos a embalagem quaternária também. Acondicionam um grande número de unidades e facilitam bastante a movimentação e transporte. Nesse caso aí, as embalagens elas facilitam, né, e muito a movimentação e a armazenagem. Este exemplo que tem aí é o pallet, tá, gente? É esse pallet aqui. Eu sei que é meio confuso achar que o pallet não é considerado uma embalagem, mas ele é sim, tá? Ele é considerado uma embalagem quaternária, né? Que aí ele vai ajudar muito na movimentação e armazenagem do produto, tá? O pallet, ele também é considerado como se fosse uma embalagem. Nós também temos uma embalagem de quinto nível, tá? Que geralmente, né, tá escrito aí, ó, geralmente são voltadas para o transporte em longas distâncias, né? São embalagens containerizadas, tá? O exemplo são os containers, tá? Que protegem as embalagens quaternárias, terciárias, secundárias e primárias, tá? Esses containers com essas caixas enormes aí de metal, né? Eles são considerados como embalagens quintenárias. Percebam que eles envolvem todos os tipos de embalagens, tá? E aí, como eu li, né, eles são voltados para transportes em longas distâncias. Falando aqui, tem um esqueminha aí para vocês verem, tá? A respeito das embalagens, né? Vocês conseguem ver melhor como é que funciona esse esquema aí, né? E agora a gente vai falar de alguns tipos de embalagens. Nós temos a embalagem industrial, temos também a embalagem para o consumo e também temos a embalagem para proteção, tá? E a embalagem para proteção. Bom, a embalagem industrial é a embalagem que protege o material durante a estocagem e movimentação, tá? Então, reparem que são embalagens, né? Quando se fala de embalagens industrial, são próprias para estocagem e movimentação, ok? Embalagem industrial, elas são próprias para estocagem e movimentação. As embalagens industriais, elas são geralmente as caixas de papelão, madeiras, até mesmo barris, tá? E aí elas são projetadas para dar uma maior eficiência no manuseio, tá? No âmbito da logística, essas embalagens também trazem algumas características que facilitam a sua movimentação e estocagem, tá? Movimentação de transporte e atividades também como carregamento e descarregamento. Falando da embalagem para consumo, né, que são embalagens que alcançam o consumidor. Né? O que seria isso? A embalagem para alcançar o consumidor. Né? Quando a gente entra numa loja, se a gente reparar, a gente vai ver um conjunto um conjunto colorido, né, que a gente vai estar vendo nas prateleiras, tá? Só que aquilo que a gente vai estar vendo não são os produtos, né? Sim as embalagens que a gente vai estar vendo lá nas prateleiras, tá? Aquelas embalagens que a gente vai estar vendo nas prateleiras, elas podem até necessariamente estar protegendo os produtos, tá? Mas os profissionais de marketing, eles utilizam as embalagens, designers, cores, né, e informações para promover os produtos da empresa, né? Então foi como eu disse, eles alcançam o consumidor. Então, tudo aquilo que a gente está vendo, a gente está achando, tudo bem que a gente vai estar vendo uma embalagem, mas só que ela não foi projetada necessariamente para proteger o produto, né? Este tipo de embalagem para o consumidor, né, é feito para promover a empresa. Tá? Então, por isso que essas embalagens para o consumidor são bem coloridas, bem chamativas e contêm muitas informações. Tá? Então, essas embalagens para consumidor, elas provê um meio de divulgar o nome da empresa. Essa aqui é a verdade. Tá? E ela também é utilizada para transmitir informações sobre o preço, sobre o produto, sobre as virtudes daquele produto, né? E também para trazer a própria promoção
da empresa para os clientes. Nós também temos a embalagem para proteção. A embalagem para proteção serve para diminuir a ocorrência de danos ou de deteriorização. Né? Como a gente já falou anteriormente, uma das principais preocupações da logística é evitar a ocorrência de danos, né? Durante o manuseio e movimentação do produto. Tá? Então, para isso que servem as embalagens de proteção, né? Propriamente, como se propriamente dito aí, para de fato proteger a embalagem. Aqui um exemplo para vocês, né? Não é exatamente uma embalagem, mas são, como é que eu posso dizer? Itens, né? Utensílios que ajudam na proteção. Né? Utensílios é a palavra certa, utensílios que ajudam na proteção. Temos aí o plástico bolha, placas de espumas e também papel flexível, ok? Falando de unitização, gente, unitização de produtos, tá? O que seria isso? Unitização significa agregar diversos pacotes ou embalagens menores numa carga unitária maior. A unitização de carga é um processo de agregar volumes fracionados, né? Volumes pequenos, em uma única unidade de carga, e essa carga ela se mantém inviolável todo o percurso, tá? Então, a unitização, gente, é esse processo, né, de fracionamento de produtos, né? Você consegue unir vários produtos pequenos em uma única carga maior, tá? E essa unitização ela é importante porque os custos de movimentações de materiais eles diminuem, né? Ou seja, quanto mais você consegue unitizar, né, a quantidade de mercadorias, serão necessárias menos viagens, né? Você, por exemplo, se você for fazer várias viagens, vários fretes em cargas menores, isso vai te sair muito caro. Então, se você faz essa unitização, agrega vários produtos menores em uma carga só maior, você faz essa unitização e com isso você faz uma viagem só, né? Com isso também você diminui os custos, os gastos. Então, por isso que a unitização ela é importante, né? Unitizar significa agregar diversos pacotes ou embalagens menores numa carga unitária maior. Exemplos de unitização. Nós temos aí latas, costumam ser embaladas em caixas de 24, 12 também, né? 24, 12. Jornais e revistas que são empacotados e bebidas em latas que são agrupadas com plástico termocontátil, que é esse aqui, ó, o da Coca-Cola. Esse tipo de plástico aí é o chamado plástico termocontrátil. Né? Talvez vocês possam estar se questionando se isso aqui, ao invés de unitização, seria a embalagem, por exemplo, aqui, gente, da Heineken, se não seria uma embalagem secundária. Sim, é uma embalagem secundária, né, e ao mesmo tempo uma unitização, não tem problema nenhum. Né? A gente pode ver aí que tem uma embalagem secundária que está envolvendo a lata, que é a embalagem primária, que está em contato direto com a cerveja. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente está vendo aí, que é uma embalagem secundária, ao mesmo tempo é uma unitização. É perfeitamente possível, não tem problema nenhum ter embalagens e unitização ao mesmo tempo, sem problemas, tá? Não é uma regra. Vamos lá, deixa eu ver, o que mais? Unitização ainda, né? Aqui, ó, gente, no caso de armazenagem, né, os produtos eles ficam ainda mais agrupados, né? E aí com isso se tem um manuseio muito mais eficiente, tá? Nesse caso aí a unitização ela é realizada com auxílio de pallets e de madeira também ou de plástico, né? Ó, em se tratando de armazenagem, a unitização em pallets aumenta a eficiência para a movimentação, que é no caso de armazenagem em movimentação, né? O auxílio de pallets eles ajudam bastante também. E aí, aqui, gente, os tipos mais comuns de unitização, tá? Nós temos a carga paletizada, né? Esse primeiro desenho aí de cima. Nós temos as cargas pré-lingadas, que é esse tipo de alça aí que issa, né, o material para cima, né? Consegue fazer esse tipo de movimentação. Para movimentação suspensa de material, tá? Que são chamadas cargas pré-lingadas, é o segundo desenho. E aí nós temos os containers, né? Containers também, que a gente pode dizer que ele é uma embalagem de quinto nível e também uma forma de
unitização também, tá? Falando do container, a gente também tem o que se chama de containerização, né? O que seria isso? Containerização consiste no uso de containers para o transporte de mercadorias, principalmente no transporte marítimo, né? Então, a containerização ela é uma forma muito mais apurada de unitização, tá? Então, são grandes caixas aí, como vocês podem ver, né? Que servem para se transportar, para ser transportados em vagões ferroviários, né? Em chassis rodoviários, em navios, e até mesmo esses containers eles vão em aeronaves, tá? De cargas, são umas aeronaves bem específicas para esse tipo de transporte, que é o container. E aí, gente, finalizando praticamente a nossa aula aqui, né, para encerrar, a gente vai falar de tecnologia e sistema de informação na logística, tá? Bom, gente, hoje, né, hoje em dia, dificilmente as empresas hoje, se elas não conseguem competir, se elas não investirem em sistema de informações logístico, né? E se também não se aprimorarem nos seus fundamentos nas questões de sistema de informação, tá? Se elas não investirem nesses sistemas logísticos, né, elas não vão sobreviver no mercado, tá? Elas não vão sobreviver, elas não vão ser competitivas no mercado. Inclusive, tem 3 vídeos lá para vocês assistirem e vocês verão como é importante hoje o sistema de informação na logística, tá? E aí, falando sobre esses sistemas, peguei aqui os mais importantes, que são o sistema ERP, nós temos o sistema WMS e também nós temos o sistema TMS, tá? O sistema ERP, ele é o planejamento de recursos empresariais, tá? Então, é um sistema integrado de gestão empresarial que melhora a gestão da empresa, automatizando os processos e integrando todas as áreas, tá? O ERP, gente, ele cria uma base de dados operacional e gerencial confiável que facilita, né, diferentes departamentos trabalharem sincronizados, né, e com isso se evita perda de informação, né, e também evita o retrabalho, né, e quando se evita um retrabalho, consequentemente também reduz custo, tá? Um exemplo é quando o sistema ele integra diferentes departamentos. É para isso que serve esse sistema, né? Ele integra diferentes departamentos, né? O sistema de armazém ele vai se integrar com o sistema de transporte, né? Com o que vai se integrar com o sistema de logística e assim vai, né? E aí com isso não se tem erros, né? Não se tem erros de comunicação, né? E com isso melhora bastante na gestão da empresa, né? Então é a partir das informações levantadas por um software e é possível fazer um diagnóstico bem aprofundado sobre medidas necessárias para se reduzir custos e aumentar a produtividade, tá? Essa integração, ela aumenta a eficácia, né, e facilita muito a comunicação entre todos os setores, tá? Essa tecnologia, ela auxilia o gestor da empresa a melhorar os processos internos e integrar as atividades de diferentes setores, como, por exemplo, vendas, finanças, estoque, recursos humanos, PCP, bancos, notas fiscais. Lá no vídeo da plataforma vai mostrar o que é esse sistema ERP. Esse sistema só é possível vocês visualizarem melhor assistindo um vídeo, tá? Falando não dá para entender muito ele não. Tá? Mas o objetivo dele, de fato, é integrar todos os setores, todos os setores da empresa, né? E aí, com isso, se tem informação e não se tem retrabalho, né? Diminui custo. É bem legal esse sistema, tá? Falando do sistema WMS, tá? O WMS ele é um sistema de gerenciamento de armazém. É uma ferramenta que se aplica às funções próprias do armazém, tá? Se comunica com o sistema geral da empresa através de interfaces. Com esse sistema, é possível se ter um nível muito mais rico e muito mais aprofundado de gestão dos produtos
e também o controle da gestão das informações. Então, o sistema WMS, ele é uma ferramenta que automatiza o armazém, tá? Ele é uma ferramenta própria do armazém, né? E com isso ajuda na gestão do armazém, ajuda a controlar melhor o estoque da empresa, né? Oferece um nível de serviço muito melhor, consegue balancear as atividades dos operadores, né? De uma maneira muito mais eficiente e também controla, né? Melhor o fluxo dos materiais e também as informações dentro do armazém, tá? Esse sistema, gente, é um sistema muito interessante porque ele vai mandando atividades, vai enviando tarefas nos coletores dos operadores logísticos, né? Por exemplo, chega uma informação para o operador logístico no coletor que fica com ele, né? E aí, por exemplo, né, chega uma informação que para esse operador que ele deve levar um pallet X para um corredor Y, né? E aí o operador ele executa essa tarefa, ele conclui a tarefa, ele clica lá no coletor dele que ele concluiu a tarefa e automaticamente já chega no coletor dele uma nova tarefa e assim vai. Tá? Lá consta os endereços dos produtos, os corredores onde eles estão. Então, essas informações é jogado no coletor do operador logístico, né? Então, no momento que ele chega para trabalhar. Então, quando ele chega para trabalhar, ele acessa no coletor dele e lá já tem todas as tarefas que ele deve fazer. E aí ele vai realizando essas tarefas, vai clicando em concluir e aí sobe uma outra para ele, ele conclui a tarefa, faz a tarefa, executa a tarefa, conclui, e aí sobe uma outra informação para ele. É bem legal. Lá tem um vídeo na prática mostrando como é que funciona esse sistema, tá? Um vídeo na prática. Muito legal também, ok? Por fim, gente, a gente vai falar do sistema TMS, tá? Que é um sistema de gerenciamento de transporte. Esse vídeo também está lá na plataforma para vocês assistirem, para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? TMS, Sistema de Gerenciamento de Transporte, é um software para melhoria da qualidade e produtividade de todo o processo de distribuição. Este sistema permite controlar toda a operação e gestão de transporte de forma integrada. Então, o TMS ele é um sistema criado para gestão de atividade de transporte, tá? É para isso, de atividade de transporte. Então, é por meio desse sistema, né, que é possível automatizar os processos de distribuição de cargas, controlar fluxo de informação, monitorar e rastrear o transporte, gerar relatórios, né, e ainda agiliza na realização também de atividades, tá? Ele também auxilia nos controles das atividades, né, que são geridas, né, gerenciadas, administradas pela área de transporte, como, por exemplo, o cadastro dos veículos da frota, gerenciamento dos documentos, planejamento de manutenção dos veículos, gestão de peças e acessórios, né, de manutenção dos veículos, rastreamento da frota. Então, ele é um sistema principal, né, com o principal objetivo de gerenciar o transporte, tá? Ele não gerencia o material, mas sim o transporte. E aí ele também tem a sua principal vantagem, é a redução de custos, né? Tanto no processo quanto no transporte, ok? Gente, o nosso tema 3 é isso. Eu vou sair daqui e já falo com vocês.